Olá, meus amigos, bom dia, graça e paz, paz de Deus, paz do Senhor, Shalom Adonai. Novamente estamos aqui para trazer a mensagem de Deus nesse domingo maravilhoso, dia 5 de julho. Nesse dia nós queremos falar sobre Moisés, esse grande homem de Deus que está nas páginas tanto do Antigo Testamento como no Novo Testamento. Então eu queria falar sobre a importância de Moisés na Bíblia, a obra de Moisés e as consequências desse trabalho, dessa obra de Moisés, o homem de Deus. O texto que nós escolhemos foi o texto de Êxodo, capítulo 2, do 1 ao 9. E o tema, Assim Falou Moisés. Nós vamos dividir essa mensagem em 3 partes. A primeira parte, Moisés andava com Deus. A segunda parte, Moisés amava o seu povo. E a terceira parte, Moisés é responsável pela não destruição de toda a nação de Israel. Veja como ele é importante. Então, como eu já falei, Moisés ele aparece em quase toda a Bíblia, tanto no Novo como no Velho Testamento. E o seu nome aparece 786 vezes em toda a Bíblia. Veja como é importante. Em primeiro lugar aparece Deus com 628 vezes, Jesus Cristo com 1273 vezes, o Espírito Santo 97 vezes, Paulo 70 vezes, 55 como Paulo e 15 como Saulo de Tarso. Então, poucos são os profetas que falavam diretamente com Deus, isto é, em viva voz, pois era... Para os outros, Deus falava através de sonhos e visões. Moisés falava diretamente com Deus. Não era através de visões nem de sonhos. O Senhor vinha, falava por ele, às vezes ele tinha que cobrir o seu rosto, porque a glória do Senhor era tremenda. Então, é um dos únicos profetas que tinha intimidade com Deus. Falava face a face com o Senhor, ouvia a voz do Senhor diretamente. Diferente dos outros que recebiam visões, sonhos, e não diretamente como Moisés recebeu do Senhor. Olha o que diz o texto aqui. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Então, o nascimento de Moisés também foi um nascimento extraordinário, diferente. Parece assim, tem semelhança com o nascimento de Cristo, uma obra extraordinária. Ele sendo judeu, havia o decreto do faraó, que as parteiras deveriam matar todas as crianças do sexo masculino. Mas, porém, quando nasceu Moisés, elas não tiveram coragem de matá-lo e colocaram no rio, no cesto, e a filha de faraó estava no rio se banhando, ficou admirada com a criança e mandou que as próprias servas hebreias criassem Moisés, e ele foi criado pela sua mãe Joquebede. Então Moisés tem um nascimento diferente dos outros personagens da Bíblia. Bom, então Moisés cresceu e voltou para a casa de Faraó, e ali ele viu o sofrimento do seu povo, dos hebreus, sendo escravo, porque aquele Faraó que havia se levantado não conhecia a obra de José, o que José tinha feito, como tinha salvo a nação do Egito, como tinha sido importante para a nação do Egito. Faraó, agora nos dias de Moisés, era Ramsés II, e ele tinha os hebreus como os escravos. Então, desde a saída do Egito para a terra de Canaã, Moisés andava 24 horas na presença de Deus, pois reconhecia que não tinha capacidade de conduzir a grande nação. Então Deus chamou Moisés e ele foi o libertador de Israel. Foi tirar Israel daquela situação de escravidão. A nação já estava ali no território, no país do Egito, já há 430 anos. E havia uma profecia que Deus iria tirar ele depois do 4º século. E foi o que aconteceu. E Moisés foi o escolhido por Deus para retirar Israel do Egito. E vocês sabem da história, o faraó resistiu para que a glória de Deus se manifestasse em Faraó. E depois das 10 pragas é que Faraó resolveu deixar Israel sair do Egito. Diz aí a palavra.
Por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazer subir a terra que daquela terra a uma terra ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Então, Moisés foi o escolhido por Deus para tirar, levar a nação, que nós chamamos o êxodo, né? Tirar da terra do Egito e levar para a terra de Canaã. E Deus escolheu Moisés e ele foi o libertador de Israel. Deus confiava em Moisés e Moisés confiava em Deus. Moisés era uma pessoa especial, porque era tremendamente devoto a Deus, era submisso a Deus por completo. Não tinha na vida de Moisés segundo plano, projetos pessoais. Sua vida inteira foi para Deus. Ele viveu todos os dias da sua vida, 120 anos, servindo a Deus, até o dia da sua morte, quando Deus o recolheu. Eu escrevi, por isso Deus confiava nele e ele em Deus. Moisés era reconhecido pelo povo, porém muito mais por Deus. No nosso meio hoje em dia, as pessoas, os líderes querem ser reconhecidos pelos homens, pelas pessoas, né? Pelas autoridades, querem se destacar. Porém, Moisés, ele era diferente, ele não queria ser reconhecido pelo povo, embora que era reconhecido pelo povo. Ele colocava em primeiro lugar ser reconhecido por Deus. Eis o segredo espiritual da vida de Moisés, é esse, reconhecimento, era ser reconhecido por Deus e estar segundo a vontade de Deus. O grande líder não é aquele que é adorado, aplaudido pelo povo, mas é o líder que tem Deus, coloca Deus em primeiro lugar e sabe que é reconhecido por Deus, porque anda na presença de Deus e faz a vontade de Deus. Olha o que Deus falou de Moisés. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Números 12, 7. Então, de todo o povo que saiu do Egito, dos líderes, dos príncipes, o Senhor falou apenas essa frase a Moisés, né? Dirigiu-se a Moisés, porque ele era realmente um homem segundo o coração de Deus, um homem que andava na presença de Deus, um homem que era submisso à vontade de Deus. Por isso que Deus pôde falar dessa maneira. Eu vou até repetir. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. O segredo aí é fidelidade. Eu quero falar agora sobre isso. A palavra-chave era fidelidade. Aliás, em nossos dias quase não existe mais fidelidade no meio do povo de Deus, principalmente em relação ao eterno Deus. O Moisés, ele era fiel a Deus. Ele reconhecia a atuação de Deus na vida dele, como Deus o salvou, como Deus usou como líder, como libertador de Israel, como Deus protegeu eles no deserto durante 40 anos, como Deus os faria entrar na terra prometida, como Deus havia protegido do sol, da fome, do frio. Enfim, Moisés era grato diariamente a Deus. E o que acontece em nossos dias? Muitas pessoas tiveram encontro com Deus, foram salvos às vezes da criminalidade, de uma doença mortal, enfim, aceitaram a Cristo e se tornaram novas criaturas. Mas muitos começam a pensar só em si, nos seus projetos pessoais, na sua vida, o que vai fazer, o que vai receber, o que vai ganhar, espera ser reconhecido pelos homens, ser reconhecido por Deus, como querendo uma recompensa. Não foi assim com Moisés. Moisés andou na presença de Deus, era grato todos os dias pela salvação, pelo que Deus tinha feito na sua vida, sendo ele nascido no Egito, sendo da casa de Faraó. No entanto, ele foi o principal em Israel, porque Deus o escolheu para libertar Israel do jugo da servidão. Então, Moisés, ele pôde dizer o sentimento que ele tinha para com Deus. Olha o que ele diz aqui. Ele é o teu louvor e o teu Deus, que fez todas essas grandes e temíveis coisas que os teus olhos têm visto. Ele é o teu louvor e o teu Deus, que te fez essas grandes e temíveis coisas que os teus olhos têm visto.
Isso é um reconhecimento que Moisés tinha de Deus. Sabia que todas as coisas que estavam acontecendo, os milagres, as 10 pragas, a libertação depois de 430 anos do jugo egípcio, e agora o povo estava livre e ia entrar na terra de Canaã. Ele sabia que isso era obra de Deus, não era por força humana, não era pelo coincidência, mas foi pelo o poder de Deus, o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, que havia efetuado essa grande obra e libertar Israel da escravidão. Na verdade, Israel facilmente se esquecia de Deus e virava as costas para Deus, indo atrás dos ídolos, né? Isso era uma atitude de ingratidão. Trocar o eterno Deus pelos ídolos ridículos, como diz Jeremias lá, vaidades são obra ridícula, no tempo do seu castigo virão a perecer, falando dos ídolos. Então Israel, quando Moisés estava recebendo lá no Monte Sinai as tábuas, Israel estava no pecado, estava lá embaixo, em algazarra, se prostituindo, dançando e adorando o boi ápice, né? O bezerro de ouro, que era um dos deuses da idolatria do Egito. Moisés se demorou no monte, eles pensavam que Moisés tinha morrido, e obrigaram a Arão a fazer um bezerro de ouro, e ali se prostituíram, dançaram e zombaram do santo de Israel. Então isso foi uma grande ingratidão. Israel facilmente se esqueceu do que Deus tinha feito. E assim também muitas pessoas nos nossos dias facilmente se esquecem do que Deus fez na sua vida. Às vezes foi curado de uma enfermidade mortal, às vezes foi salvo de um assassinato, às vezes estava na miséria e Deus resgatou e colocou uma na posição tranquila, sólida, constituindo família. Tudo isso foi bênção de Deus, e muitas pessoas são bênçãos de Deus e as pessoas se esquecem e voltam para o pecado, para o mundo, não querem saber da obra de Deus, não querem investir o seu tempo na obra de Deus, querem receber as bênçãos, querem receber a salvação, mas se esquecem do Criador. Não era assim com Moisés. Ele amava Deus e andou todos os dias da sua vida com Deus. Mesmo sendo... Eu queria falar o segundo ponto agora. O primeiro ponto que eu já falei, que Moisés era segundo o coração de Deus. Moisés andava com Deus. E no segundo ponto agora que eu quero falar, é que Moisés amava o seu povo. Mesmo sendo Israel uma nação muito difícil, né? Uma nação pecaminosa, voltava facilmente, virava as costas para Deus. Eu escrevi assim: mesmo sendo Israel um povo difícil de ser tratado, a ponto de ser chamado por Deus do povo de dura cerviz. Olha o que diz lá, Êxodo 32:9. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto esse povo e eis que é povo de dura cerviz. Era um povo que facilmente voltava atrás, virava as costas, ingrato, né? Queriam só estar tranquilos, abençoados, com fartura, prosperidade. Na primeira situação de dificuldade que eles se encontravam, blasfemavam contra Deus, viravam as costas contra o Senhor e murmuravam. Quantas e quantas vezes murmuraram no deserto? Murmuraram pela falta de carne, murmuraram por falta de água, murmuraram com medo dos inimigos, murmuraram desejando voltar para o Egito, para ser escravo novamente. Enfim, era um povo de dura cerviz, mas ainda assim Moisés amava esse povo, que era sua gente, né? Que era nascido desse povo, da linhagem da casa de Israel, e por isso que ele amava esse povo. Moisés clamou ao Senhor em prol de Israel durante todo esse tempo, desde a saída do Egito até a entrada em Canaã, que ele não pôde entrar por causa do povo, que fez com que ele se irasse, e Deus não permitiu Moisés entrar, apenas viu de longe a terra prometida. Então Israel era muito difícil de ser tratado. Olha o que o profeta Oséias escreveu sobre Israel: quando Israel era menino, eu o amei, disse Deus, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu o chamava, tanto mais se iam na minha presença. Sacrificavam a Baalins e
queimava incenso às imagens de escultura. Essa é a realidade de Israel. Eu vou repetir. Quando Israel era menino, eu o amei e do Egito chamei meu filho. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença. Sacrificavam aos Baalins, queimavam incenso às imagens de esculturas. Oséias 11, 1 e 2. Então essa era o povo de Israel, é a nação de Israel. Nação que sempre estava em rebelião, ingrata, blasfemando contra Deus, murmurando, e não olhava para o que Deus tinha feito, o que Deus estava fazendo. Nós não podemos ser assim, meus irmãos. Nós temos que ter o mesmo sentimento que tinha Moisés, né? Reconhecia a grandeza de Deus na sua vida. Até nos momentos difíceis, Moisés sabia que Deus ia dar o livramento, que Deus estava com ele e que ele não estaria sozinho. E a prova que ele amava o seu povo, que ele deixou de ser chamado filho da filha de Faraó e abdicou de todas as regalias do palácio do Egito para estar junto aos seus irmãos israelitas, mesmo sabendo que iria passar por aflições e perseguições. Ou seja, ele não tinha motivo particular para sair do Egito. Ele era do palácio, possivelmente se tornaria um faraó também, era herdeiro do trono, né, da casa de Faraó, por ser filho da filha de Faraó. Mesmo assim, ele abdicou. Ele resolveu ir se juntar-se ao seu povo e sofrer e padecer com o seu povo. Mas por que isso? Porque ele sabia que Deus estava nesse negócio. E mesmo nesse sofrimento, nessa dificuldade que ele ia enfrentar, mas a mão do Senhor estava do seu lado. Deus estaria protegendo a nação, né? Ele estaria com eles. Olha o que diz aqui. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir os prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riqueza do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Hebreus 11, 24 a 26. Veja como Moisés era temente a Deus e amava o Senhor. Deixou todas as regalias do palácio, os prazeres do palácio, da riqueza do Egito, e resolveu ir juntar-se ao seu povo. Mesmo sabendo que ia passar por necessidade, privações, mas ele sabia que Deus estava do lado do povo dele, né? Do seu povo e dos seus irmãos. Então, o tópico 3 eu coloquei: Moisés é responsável pela não destruição de toda a nação de Israel. Olha como Moisés era importante. O fato de Israel não ser eliminado da face da terra foi a intercessão de Moisés junto a Deus. Então a nação de Israel poderia não mais existir, assim como muitas nações desapareceram debaixo do sol, graças à intercessão de Moisés junto ao El Shaddai. Olha o que diz. Agora, pois, Deus falando a Moisés, agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Êxodo 32, 10. Vou repetir. Deus falando a Moisés, agora, pois, deixa-me, para que eu se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Êxodo 32, 10. Então, o Senhor confiava em Moisés, e Moisés confiava em Deus. E o povo, sempre em obstinação, em teimosia, em murmurações, e Deus se irou contra esse povo e resolveu dar cabo desse povo. Mas ele consultou a Moisés. Ele sabia que Moisés amava o povo e sabia do sentimento que Moisés tinha pelos seus irmãos. E por isso ele chegou a Moisés e disse: se você quiser, eu vou destruir esse povo obstinado, dura serviço, e vou fazer de ti uma grande nação, das tuas entranhas, dos teus descendentes, farei uma outra nação, não preciso desse povo. Mas Moisés intercedeu pelo povo. Moisés não deixou que Deus destruísse seus irmãos, a casa de Israel. Então veja quanta em consideração o El Shaddai tinha por Moisés.
Vou ler aqui. Como, pois, se saberá agora que eu tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, e separados seremos eu e o teu povo de todo o povo que há sobre a face da terra? Então Moisés sabia que para o serviço de Deus, para andar com Deus, havia que ser separado. E ele tinha a liberdade, em vez de poder dizer a Deus que podia que destruísse o povo e fizesse dele, Moisés, se fosse uma pessoa orgulhosa da descendência dele, uma nova nação. Mas Moisés disse: não, eu quero que o Senhor tenha misericórdia desse povo. Nós queremos andar contigo, nós vamos nos arrepender, vamos nos consertar diante de ti. Eu vou interceder, vou colocar, em outras palavras, esse povo debaixo da tua vontade, da tua submissão. E assim Moisés não permitiu que Deus destruísse a nação de Israel e fosse constituída outra nação a partir dos descendentes de Moisés. O que Moisés fez em relação à salvação de seu povo, ou seja, clamando ao Deus misericordioso pela não destruição da nação israelita, prefigurava a grande redenção que Jesus Cristo realizaria pelo mundo inteiro. Ou seja, Moisés era uma figura, prefigurava Cristo. Ele era o libertador, o redentor da nação israelita. Tirou lá do Egito. No momento que Deus ia destruir a nação, por causa da idolatria, do pecado, Moisés intercedeu pela nação e pediu que Deus não destruísse a nação e não se deixou levar pela vaidade, ou seja, deixar que Deus destruísse a nação de Israel e a partir dele Deus fizesse uma nova nação. Mas Moisés, ele realmente amava o Senhor e amava o povo, seu povo, e por isso que ele foi prefigurava Cristo, né? Uma figura de Cristo. E Jesus também veio ao mundo, esse mundo, nos salvar, sendo nós ainda pecadores, diz o apóstolo Paulo. Deus mostra o seu grande amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Está lá em Romanos 5:8, né? Capítulo 5, versículo 8. Deus prova o seu grande amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Bom, então, Jesus, ele, quando foi questionado pelos fariseus, que diziam que confiavam em Moisés, que seguiam Moisés, e Jesus respondeu assim para eles: não penseis que eu vos acusareis perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresceis em Moisés, também crerias em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Então eles queriam, os fariseus, se vangloriar, dizendo a Cristo, a Jesus Cristo, que eles eram os verdadeiros, né, descendentes, confiavam em Moisés, seriam os guardiões dos estatutos, das leis. Aí Jesus respondeu para eles que eles não acreditavam em Moisés. Isso era apenas uma ladainha, né? Porque na verdade, se eles crescem mesmo em Moisés, eles receberiam as palavras de Cristo, porque Moisés falou a respeito de Cristo. Moisés anunciou que Deus iria levantar um profeta maior do que ele, e esse profeta era Jesus Cristo. Então Jesus não se deixou levar pela a vaidade, né? Pela falsidade dos fariseus, querendo se vangloriar na carne, alegando ser os verdadeiros descendentes de Moisés. Então o que nós aprendemos com a vida de Moisés? Que lição é que nós tiramos? E Moisés, ele prefigurava a pessoa de Cristo, o Redentor. Ou seja, Moisés deixou de ser chamado filho da filha de Faraó, deixou as regalias do palácio, a riqueza, para sofrer com seu povo. Semelhantemente, Jesus Cristo deixou o esplendor da sua glória, desceu do céu e se fez carne para sofrer aqui com a humanidade, a fim de salvar a humanidade.
Então esses dois personagens são muito parecidos, né? A diferença que nós devemos separar é que Moisés era mortal, era um homem mortal como todos nós, e Cristo eterno. Mas a obra que nós nos referimos é a semelhança da obra, né? Da redenção. Moisés deixou toda a sua riqueza, todo o seu poder para se tornar servo, servindo a Deus e tirando o povo do Egito. Jesus, sendo Deus, deixou de ser Deus e se tornou servo e veio dar a vida por nós. Grande foi a lição que Moisés nos ensinou, grande foi a lição, porque essa lição nos aponta para Cristo. E que vocês tenham um bom domingo na paz do Senhor Jesus Cristo. E vamos refletir, meditar mais sobre a vida de Moisés e sobre a vida de Jesus Cristo, o nosso Salvador, eternamente. Amém.